Fala aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Hoje, dia 2 de maio de 2026, nós tivemos a classificação para o GP de Miami, né? O Grande Prêmio de Miami. Lembrando que esse GP, a FIA antecipou, tá? Adiantou o horário por causa da probabilidade de chuva e o protocolo de chuva, principalmente em Miami, tá? Tem vídeo específico falando sobre isso no canal. Então, das 17 horas passou para as 14 horas, tá? É, Vou pedir aqui humildemente para que você deixe o like, se inscreva no canal, que isso é importante, dá engajamento pra gente, ajuda os amiguinhos a ficar um pouquinho melhor no YouTube. E para quem não me conhece, prazer, meu nome é Fernando e a gente fala um pouco de groselha, principalmente sobre a Fórmula 1. Tivemos aí essa classificação que foi interessante, né? Mas não para nós brasileiros, né? O fato do Gabriel Bortoleto ter ficado o grande maior tempo dentro do pit lane, né? Os mecânicos trabalhando no carro. Tivemos a corrida sprint, onde o Gabriel largou em 11º e terminou em 11º, porém, por causa da pressão de ar no motor, de forma irregular, né? O Gabriel foi desclassificado e, apesar disso, eu acho que eles mexeram no carro em questão de trocar o câmbio, alguma coisa, e aí não conseguiram entregar o Gabriel de uma maneira boa para fazer uma volta. Só fez uma volta de reconhecimento, ficando ali a 5 segundos, né? Do tempo do Kimi Antonelli. E também depois na volta que ele estava voltando para o, o pit lane, né? Ele teve um problema, né, no carro e também no freio esquerdo, tá? Matéria aqui do Vicente Soela, né? Do Grande Prêmio. A Audi explica problema com Bortoleto em dia desafiador do início ao fim. O Alan McNish, que é o novo comandante da Audi, né? Apontou que a Audi descobriu um problema no câmbio do Gabriel Bortoleto entre a corrida sprint e a classificação do GP de Miami, tá? Então, o recente diretor de corridas aí da Audi, né, o Alan McNish, explicou o que realmente atrapalhou a participação do Gabriel Bortoleto aí na classificação do GP de Miami, né? O dirigente lamentou os infortúnios desse dia desafiador e afirmou que o objetivo da equipe é aproveitar todas as oportunidades que surgirem na quarta etapa do GP de Miami. Lembrando que o Nico Hülkenberg, ele teve um problema na corrida sprint, né? Na hora de alinhar, teve um problema ali na unidade de potência, mais conhecida como vulgo motor, né? E precisou encostar seu carro na curva 17. Horas depois foi a vez do Gabriel, né? Do brasileiro, ficar ali a pé, voltando para a garagem devido a uma falha no câmbio, né? E também onde que pegou fogo também no freio traseiro esquerdo, no final da reta oposta, tá? Foi um dia muito desafiador para nós do começo ao fim. Tivemos um problema no carro do Nico antes da sprint, que acabou resultando em um vazamento e um incêndio a caminho do grid, o que impediu de largar, comunicou o McNish. Do outro lado, Gabriel fez uma boa largada e teve um bom desempenho, mas uma infração técnica infelizmente resultou em desclassificação. Entre as sessões, enfrentamos então um problema no câmbio do carro dele e, apesar de um grande esforço da equipe para colocar de volta lá na pista, um problema de freio o obrigou a parar durante a classificação, tá? Então, assim, a moral da história tivemos aí então a imagem aí, né, do freio pegando fogo e, querendo ou não, né, o Gabriel ficando a pé, quem ficou também nesse Q1, e por incrível que pareça, a Aston Martin terminou na frente da Cadillac, né? Então tivemos aí o Lindblad, né, em 17º, Fernando Alonso 18º, Lance Stroll 19º, Valtteri Bottas em 20º, Sérgio Pérez 21º, e em corrida de recuperação nesse domingo, Gabriel Bortoleto, o último, 22º, vai brincar aí de corrida de videogame, né, tentando largar lá, pelo menos a parte de largada
que nós vimos na corrida sprint parece que foi consertado. O problema é que precisa consertar o resto do carro, né? E o que eu vi também, depois do problema que teve com o Nico Hülkenberg, a Audi conseguiu fazer ali alguns ajustes e etc. E colocou o Nico Hülkenberg nessa classificação, onde que ele conseguiu cravar ali 1,29,439. E basicamente acho que o máximo que o carro da Audi vai render nesse final de semana vai sair do meio do pelotão para trás, né? Infelizmente acho que vai ser bem difícil, a não ser que quebre pelo menos uns 10 carros aí na frente. A Audi vai ficar bem difícil de pontuar nesse GP de Miami, tá? Outra coisa interessante para se comunicar, vocês gostaram da pintura nova para essa corrida da Racing Bulls? Ela tá aí com um design amarelo, né? Em comemoração aí à bebida de verão da Red Bull. E tivemos aí os eliminados do Q2, Nico Hülkenberg, Leon Lawson com a Racing Bulls, e aí vem as duas equipes, né? A Haas com o Oliver Berman e a Williams com Carlos Sainz. Esteban Ocon da Haas e Alexander Albon, 16º com a sua Williams. Outro ponto interessante que nós tivemos aí no Q3, principalmente na primeira tentativa assim para valer, o Oscar Piastri fez um bom tempo, né? De 1,28,687. Logo em seguida, Lando Norris pulverizou seu tempo com 1,28,183. E aí, Max Verstappen fez um novo tempo, ficando a 2 milésimos na frente de Norris. E depois, o Charles Leclerc com a sua Ferrari conseguiu cravar 1,28,147. O Lewis Hamilton não conseguiu fazer um bom tempo em compensação do seu companheiro de equipe, ficando com 1,28,376. E aí vem um tal de Kimi Antonelli, aonde que estava todo mundo apostando na McLaren com um bom desempenho, e teve um bom desempenho na corrida sprint, né? As Mercedes não foram tão interessantes assim, mas tivemos uma boa briga de McLaren, Red Bull, Ferrari e as Mercedes. E aí vem um tal de Kimi Antonelli marcando o melhor tempo da classificação, 1,27,798, e esse tempo não foi superado por mais ninguém, apesar do Max Verstappen conseguir a segunda posição com um bom tempo, tá? Então tivemos aí a pole position, mais uma vez, de Kimi Antonelli, fazendo uma excelente começo de jornada, né? Conseguindo aí ter a cabeça no lugar para poder ter esse início tão bom com a sua Mercedes, colocando um triplex na cabeça do George Russell, que achou que poderia ter essa possibilidade de conseguir disputar o título finalmente, mas está aí o Kimi Antonelli em primeiro, Max Verstappen, que não pode ser descartado nunca, em 12º, Charles Leclerc, sempre competitivo, sempre combatível, sempre guerreiro com a sua Ferrari, em terceiro, Lando Norris, né, recuperação aí da McLaren, em quarto lugar, George Russell em quinto, sexto para Lewis Hamilton, é uma posição que normalmente o Hamilton tá, né, não consegue fazer muita coisa com a sua Ferrari. Oscar Piastri num time do sétimo lugar, e o interessante que destaque foi o acerto da Alpine, né, de tirar a tua unidade de potência ridícula e tá com a Mercedes agora e fazendo boas classificações, e o Franco Colapinto mostrando que com a cabeça no lugar pode fazer bons pontos, tá? Franco Colapinto em oitavo, Isaac Hadjar em nono e o Pierre Gasly em décimo. E é isso, pessoal. A classificação foi desse jeito, foi até que interessante. Acho que a gente vai ter uma corrida para amanhã até legal, né? E o que a gente pode se destacar, que provavelmente, né, o Kimi Antonelli vai perder as posições para a Ferrari, e o pessoal que está atrás vai fazer uma corrida de recuperação, e vai ser interessante aí o que o Kimi vai conseguir aprontar. Será que ele vai conseguir largar de uma maneira boa,
manter a primeira posição? Porque normalmente a Mercedes não consegue fazer isso, né? Será que as Ferraris vão poder ter um desempenho um pouco melhor, principalmente ali na largada? Será que o Max Verstappen vai conseguir largar bem? Porque, querendo ou não, ainda continua a Red Bull tendo uma largada não tão legal. Será que vai conseguir largar bem também? Então essas serão perguntas respondidas amanhã, tá bom? Um abraço para vocês, tudo de bom sempre, valeu pessoal, até a próxima.